Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão. Mais um mês se encerrando e infelizmente nós não podemos estar juntos ainda, mas novamente graças a Deus pela tecnologia em que Ele nos permite compartilharmos, estudarmos da Sua Palavra. Pelo menos aqui no DF nós estamos ouvindo boas notícias das coisas voltando a reabrirem. Esperamos aí que dentro do próximo mês a gente possa voltar a nos reunir. Mas enquanto isso, nós vamos fazendo uso desse meio que Deus nos deu e compartilhando coisas da palavra de Deus juntos, estudando a palavra de Deus juntos, e espero que os irmãos estejam bem e continuamos, orando pelos irmãos, lembrando sempre dos irmãos, principalmente hoje, não só hoje, mas principalmente hoje, que era aquele tempo que nós deveríamos estar reunidos, e oramos para que isso possa passar o mais rápido possível. Então vamos começar a nossa transmissão, como é de costume, nós vamos ver a letra de um hino, e hoje de manhã eu separei aqui para os irmãos um hino do Hinos de Louvor número 2, que é o terceiro hino do Hinos de Louvor número 2, chamado Adoro a Ti. E eu vou ler a letra aí para os irmãos poderem meditar um pouquinho. E até essas coisas que a gente tem feito quando a gente tem lido a letra e não cantado, eu creio que vai ajudar quando nós estivermos reunidos de novo. Sempre que a gente cantar, a gente vai poder, pensar um pouco melhor na letra, naquilo que a gente está cantando. Mas olha só, o Hino de Louvor número 2, o Hino de Louvor 2, terceiro hino, Adoro a Ti. A letra diz assim: Eis-me aqui, Santo Deus, busco o Teu favor. Grato, ó Senhor, por Tua compaixão. Eis-me aqui, Santo Deus, vem me conceder pelo Teu poder puro coração. Adoro a Ti, Cordeiro Remidor, entoarei para sempre o Teu louvor. Adorarei, Te exaltarei, somente em Ti me alegrarei. Aceita a minha adoração. Ó Deus de amor, adoro a Ti. Segunda estrofe. Vem sondar meu viver, guia-me, Senhor. Busco o Teu louvor, Teu nome exaltar. Forte Rei, grande Deus, prostro-me aos Teus pés. Verdadeiro és, nunca irás mudar. Ó justo que minha alma satisfaz, em Ti somente encontro plena paz. Adorarei, Te exaltarei, somente em Ti me alegrarei. Aceita a minha adoração, ó Deus de amor, adoro a Ti. Então aqui um hino reconhecendo a grandeza, a majestade de Deus, a nossa única fonte de consolo, única fonte de paz e único digno de todo o nosso louvor. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver, continuando a sequência do livro de Jonas. Então, você pode abrir lá no livro de Jonas e hoje nós vamos estudar o capítulo 3 desse livro. Vamos ver o reconhecimento desse Deus grandioso, desse Deus digno de todo louvor e adoração. Então abra lá a sua Bíblia para Jonas, capítulo 3. E antes de nós iniciarmos, vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia em que o Senhor nos permite abrirmos a Tua palavra e escutarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço que o Teu Santo Espírito trabalhe, Pai, em nossos corações, em nossas mentes, enquanto nós somos confrontados com a Tua palavra e estudamos, Pai, os acontecimentos do profeta Jonas e da cidade de Nínive. Que isso possa não só ser apenas uma história para nós, mas que possa ter implicações para a nossa vida hoje, que possamos tirar princípios práticos para nós hoje. Nos ajuda através do Teu Santo Espírito e também, Pai, se tem alguém aqui entre nós que, ouvindo essa mensagem, que ainda não
o aceitou como seu único e verdadeiro Salvador. Que essa pessoa possa reconhecer, Pai, a tua majestade, a tua soberania e possa se render aos teus pés, confessando os teus pecados, entregando a sua vida a ti. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos aí já há alguns domingos estudando o profeta Jonas e nós chegamos agora na segunda metade do livro, né? O livro tem só 4 capítulos, nós entramos hoje no capítulo 3 desse livro de Jonas. E só para recapitular rapidamente, lá no primeiro capítulo de Jonas, nós vimos que o livro trata sobre a soberania de Deus, sobre como Deus é soberano sobre todas as coisas e como nós devemos reagir a essa soberania, a sua vontade. É uma tolice realmente lutar contra a vontade de Deus em qualquer área, né? No primeiro capítulo, nós também vemos que Jonas ele falhou em enxergar Deus da maneira correta. E por que ele falhou em enxergar Deus da maneira correta? Ele falhou em reagir à ordem de Deus. E a gente viu todas aquelas consequências, né, que estão descritas lá no capítulo 1. Já no capítulo 2, é a oração, encontramos Jonas lá dentro do grande peixe que Deus havia preparado, e aí a gente vê a reação de Jonas ali se arrependendo. Então há uma mudança na vida de Jonas. Ele ora por ajuda, né, buscando aí a ajuda de Deus naquela situação, reconhece, né, que foi Deus que o colocou ali. Ele aceita a disciplina de Deus, né, reconhecendo que Deus tinha orquestrado todas as coisas, né, e o colocado ali. Ele confia nas promessas de Deus, em que caso se arrependesse e orasse, Deus iria ouvir a sua oração, e ele reconhece, né, a vontade de Deus. Ele promete que ele vai cumprir a vontade de Deus, ele faz votos e fala que irá pagar. Então no capítulo 2 a gente vê uma mudança aí na vida de Jonas. E a gente chega aqui novamente na história de Jonas no capítulo 3, e hoje a gente vai ver alguns diálogos, né, entre as pessoas, algumas conversas, vamos dizer assim, entre as pessoas. E a primeira delas que eu gostaria de apontar aí para os irmãos é Deus falando com Jonas. Então a primeira coisa que nós vamos ver hoje é Deus falando com Jonas. E nós encontramos isso nos 2 primeiros versículos. Acompanha comigo Jonas capítulo 3, versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então, apesar de toda a rebeldia, toda a rebelião, né, de Jonas que ele tinha feito aí nos 2 primeiros capítulos que nós vimos, mas no primeiro capítulo, né, no segundo ele já se arrepende, mas a primeira, toda aquela rebeldia obstinada, né, da parte de Jonas, Deus ainda dá uma segunda chance para ele. Ele fala uma segunda vez a Jonas e ele dá aquela mesma ordem que ele já tinha dado anteriormente. Vai até a grande cidade de Nínive e prega a mensagem de juízo que eu tenho para contra essa cidade. Então Deus desafia novamente o profeta a cumprir a sua vontade. Ele desafiou uma primeira vez, o profeta falhou e agora ele está desafiando novamente a Jonas, né, a cumprir a sua vontade. Ele está ordenando que Jonas vá e cumpra a sua vontade. Agora, vamos dar um pouco de crédito para Jonas aqui, tá? Quando eu digo um pouco de crédito, vamos tentar olhar para o lado de Jonas. Lembra que eu falei que os assírios não eram um povo fácil? Ao contrário, além de grandes inimigos de Deus, eles eram um povo extremamente cruel. Eles eram um povo que tinham prazer em não só capturar, como em torturar os seus inimigos. Eles tinham métodos de matar os seus inimigos bem horríveis. E isso ia desde crianças, né, desde bebês até pessoas idosas. Eles eram realmente um povo muito, muito cruel. E se você reparou, ele fala da grande cidade de Nínive. Realmente Nínive era uma cidade muito grande. Calcula-se aí que ela devia ter aproximadamente 600 mil habitantes. O perímetro da cidade, alguns historiadores colocam como cerca de 95 quilômetros de perímetro. Então, era de fato uma cidade grande, principalmente considerando aqueles tempos. Mas ela não só era grande em tamanho, como
era grande em pecado, e a gente consegue ver um pouco disso nessa crueldade que eles tinham para com os seus inimigos. Então, de fato, era um grande desafio aí para Jonas. Não era algo prazeroso, não era algo fácil, não era algo que Jonas poderia aceitar logo ok, sem problema nenhum. Realmente tinha um desafio, tinha uma luta ali, o que não é desculpa, né, para Jonas pecar, mas o Jonas, como um ser humano, como um homem, ele olhava tudo aquilo e realmente ele não queria, fora a óbvia inimizade entre os assírios e o povo hebreu. Mas ainda assim, Deus demonstra a sua graça e ele dá uma segunda chance para Jonas. E isso é muito válido aqui nesse livro, é uma lição bem importante que nós temos desse livro, porque a nossa tendência, quando nós pecamos, ela é de achar que nós somos derrotados, achar que a gente não presta, achar que Deus não vai mais dar alguma chance para nós, que nós realmente não somos merecedores de estar, e não somos mesmo, né? Mas isso nos leva a pensar que Deus não vai mais trabalhar comigo, eu estraguei tudo e Deus vai me jogar num cantinho lá e nunca mais vai trabalhar comigo. Satanás muitas vezes coloca essa ideia em nossa mente. E quando nós temos isso, quando esse tipo de pensamento vem, quando nós falhamos e esse tipo de pensamento vem, nós devemos, como sempre, nos voltar para a palavra de Deus. Porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê Deus tratando com homens e mulheres normais, assim como nós, que também falhavam, assim como nós. Pensem em Abraão. Deus dá uma ordem para Abraão, mas Abraão foge para o Egito. Moisés matou um homem e fugiu. Pedro negou a Cristo. Mas ainda assim, Deus se revela a todos esses homens numa segunda vez, restaura esses homens e dá outras chances para eles fazerem o correto. É claro que aqui eu não estou dando uma licença para pecar, né? Eu não estou falando que tudo bem, peca, que Deus vai ficar te dando chance. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que quando nós falhamos, quando nós pecamos contra o nosso Deus, Ele nos dá outras chances. Ele nos restaura, Ele perdoa, claro, depende da nossa parte de pedir perdão para Deus, nos arrepender verdadeiramente, mas quando isso acontece, Deus nos dá outras chances. E nós vemos isso com Jonas. Ainda que o pecado tenha consequência, e não só Jonas como esses outros homens que eu citei, né, na palavra de Deus, eles têm que lidar com essas consequências, e nós também, quando falhamos, lidamos com as consequências. Nós vemos a graça de Deus em nos dar outras chances. Então, aqui nós vemos Deus falando pela segunda vez, é o destaque no versículo, com Jonas. Então, Deus é o Deus de segundas chances, e a primeira coisa que nós vemos no capítulo 3 é Deus falando com Jonas novamente. E a segunda coisa que nós vemos é Deus falando com Nínive. Depois de falar com o seu profeta Jonas, Deus fala com Nínive. Então, ele quer falar com Nínive. E como Deus faz isso? Ele poderia fazer de várias maneiras naquele tempo, mas ele escolhe falar com Nínive através de Jonas. Ele queria usar Jonas para falar com Nínive e, como a sua vontade é soberana, nós vimos, é isso que acontece, é isso que ele faz. Então, quando Jonas fala com Nínive, o povo de Nínive, os ninivitas, eles estão escutando o assim diz o Senhor. Através de Jonas, Deus fala com Nínive, o povo de Nínive escuta a voz do Senhor através do seu profeta Jonas. Lembra? E a gente pode ver isso no versículo 3. Acompanha comigo ali, versículos 3 e 4. Olha só. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então, mais uma vez, o versículo destaca o tamanho da cidade, né? Nós já falamos sobre isso, uma grande cidade,
e aí Jonas iria percorrer pelo menos 3 dias a cidade pregando a palavra do Senhor, e era uma coisa, né, considerável. Então é uma grande e importante cidade diante de Deus. Então mostra aí a importância de Nínive nos tempos bíblicos, mas também fala aí que Jonas começa a obedecer, né? Ele vai e obedece a Deus quando ele começa a percorrer a cidade, e aí ele começa a pregar. E fala, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Em outras palavras, Deus vai destruir essa cidade daqui 40 dias. Jonas então obedece a Deus, e quando Jonas fala isso, é Deus falando com a cidade de Nínive. Agora, nós não temos, obviamente, todo o conteúdo da mensagem. É lógico que esse era o cerne da mensagem. Deus vai destruir a cidade daqui 40 dias. Mas nós não temos as exatas palavras de toda a pregação de Jonas. Nós não temos o conteúdo, o esboço da mensagem, mas a gente pode imaginar algumas das coisas que ele tenha falado, né? Por quê? Pela reação do povo, né, o povo se arrepende, nós vemos que a mensagem expõe claramente a vontade de Deus para aquela cidade. Jonas pode ter muito bem compartilhado um pouco da história de Israel para mostrar o poder e a grandeza do Deus Jeová. Ele pode ter compartilhado da sua própria história, né, naquele período quando ele tenta fugir da vontade de Deus. E juntando com a mensagem de juízo de Deus, então o povo se arrepende. Mas o fato aqui é que Deus fala com a cidade de Nínive através de Jonas. E é interessante porque hoje ele quer falar com aquelas pessoas não salvas. E como ele faz isso? Ele poderia enviar os seus anjos, ele poderia falar com eles através de vozes e sonhos e visões, mas hoje ele faz isso através da sua palavra. E a sua palavra deve ser compartilhada por quem? Por nós, os salvos. Então hoje é o nosso papel sermos essa voz de Deus, vamos dizer assim, através da sua palavra. Quando Deus intenta que todos ouçam a sua palavra, ele quer nos usar nesse processo. Ele quer que nós, os seus filhos, tenhamos a sua palavra, né? E compartilhemos essa palavra. Do mesmo jeito que ele usou Jonas para falar aos ninivitas, hoje ele quer nos usar para falar para aqueles, né, que ainda não o conhecem. Quando eu estava trabalhando um pouquinho nesse esboço, né, eu lembrei do pastor Amiá. Para aqueles que não conhecem, o pastor Amiá é um pastor indiano que está aí rodando o Brasil nesses últimos tempos com o pastor Jefferson, um dos nossos missionários, mostrando um pouquinho o que ele tem feito na Índia. Agora eles estão meio parados, né? Até por causa de toda essa situação da pandemia. Inclusive, orem por ele. No comecinho de maio era para ele ter voltado para a Índia. Ele não conseguiu o voo, então vamos continuar em oração por ele. Mas o que eu lembrei dele foi quando ele falou que teve o primeiro contato. Ele estava lá na Índia e um missionário começou a pregar. Ele parou para ouvir meio desinteressado. Mas o que o missionário fez? Ele entregou uma Bíblia para o pastor Amiá e falou assim, tá aqui. Leia esse livro, entre outras coisas, obviamente. E o pastor Amiá colocou no bolso, né? Não quis dar muita bola, mas depois chegou em casa escondido, né? Lembra do pai, da mãe e tudo mais, esperava todo mundo ir dormir, ia lá e começava a ler a palavra de Deus. E Deus então falou, no caso lá com o pastor Amiá, através da sua palavra, a Bíblia, mas que foi entregue por um homem. Naquele caso foi fisicamente, mas nem sempre a gente vai ter a oportunidade de entregar a Bíblia. Muitas vezes a gente vai ter que falar. Então, nós vemos aí como Deus quer nos usar. Ele intenta nos usar para sermos a sua voz, aqueles que ainda não o conhecem. Da mesma maneira, Deus fala com Nínive através de Jonas. Essa era a segunda coisa que a gente vê aqui nesse capítulo. Uma terceira coisa que nós vemos, uma terceira conversa, vamos dizer assim, que nós vemos aqui no capítulo, então, é Nínive falando com Deus. Então Deus fala com Jonas, depois Deus fala com Nínive através de Jonas, e agora nós vemos Nínive respondendo àquilo que Deus falou com eles. Acompanha comigo os versículos de 5 até 9.
Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Então aqui a gente vê como Nínive respondeu a Deus, depois de ouvir o que Deus havia falado. E podemos dizer, né, que foi a resposta melhor possível. Eles se arrependeram, eles se converteram. O versículo 5 diz, eles creram em Deus. Depois no versículo 8 diz, eles se converteram. Né, se converterão. Então toda a cidade, do maior, novamente versículo 5, até o menor, ouviu a palavra e respondeu corretamente. Até mesmo o rei de Nínive, né, não apenas ele se arrependeu, como ele também estabeleceu um decreto, é o que a palavra de Deus diz, para que todos buscassem o arrependimento diante de Deus. Então, olha essa resposta, apesar de ser poucos versículos, a gente vê muita coisa aqui. Né? O arrependimento não foi algo fingido, e nem foi algo que eles só falaram, tá bom, né? Vamos se arrepender aí só para ver se o furor de Deus passa. Não, era um arrependimento sincero, e isso é mostrado nas ações daquelas pessoas. Se você ver de novo, né, o versículo 5 e 6 fala que eles proclamaram um jejum. Eles se vestiram de pano de saco e se assentaram sobre as cinzas. E isso pode parecer bem estranho para nós, mas esse era o modo que os povos naquela época tinham para mostrar o seu arrependimento, para mostrar a sua tristeza. Né? Eles tiravam as suas roupas, se vestiam de roupas de pano de saco, pegavam cinzas e jogavam sobre a cabeça ou se assentavam. Jó faz isso, você pode ver depois o livro de Jó, ele faz isso. Então, existe aí um arrependimento visto nas ações daquela pessoa. Isso muda a atitude deles, muda a própria rotina deles. Agora o rei estabeleceu um decreto, né, para que eles não comessem mais nada, nem eles, nem os seus animais. Ele fala, olha, ninguém vai comer nada e vocês nem vão mesmo alimentar os seus animais. Vocês vão se vestir de pano de saco. E não só vocês vão colocar pano de saco nos animais também. E vocês vão clamar a esse Deus. Aí só os homens, né? Não os animais. Mas vocês vão clamar fortemente. No versículo 8 fala, clamarão fortemente a Deus. E se converterão. Ou seja, aqui está mostrando um arrependimento verdadeiro, não só algo que eles estavam tratando de qualquer jeito. E eles tinham se convertido dos seus maus caminhos. Eles estavam, de fato, buscando o perdão de Deus. Repara, eles não estavam recusando o castigo. Eles nem sabiam se Deus ia ou não continuar. Mas eles estavam clamando pela misericórdia de Deus. Nós nos arrependemos e nós vamos clamar a esse Deus. Quem sabe ele se arrependa e tire de nós e afaste, né, aparte o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Mas não era uma certeza que eles tinham, era uma possibilidade. Eles não sabiam o que Deus ia fazer. Mas o fato é que eles se arrependem. E eles buscam o perdão, buscam o favor desse Deus. E é isso que Deus espera daqueles que ainda não o aceitaram. Um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento que é refletido em ações. Não é só, tá bom, eu me arrependo, mas eu vou continuar com a minha vida normal. Não, é um arrependimento que se reflete em ações. É um arrependimento que causa uma mudança
É um arrependimento de que é algo visível. Isso quebra um padrão que existia e aponta para uma nova direção. É esse também um arrependimento que Deus espera quando os seus filhos pecam. Né? É exemplo do próprio Jonas, estava indo em um sentido errado e agora vai para o sentido certo, literalmente. Né? E é isso que ele espera de nós. Não adianta falar que se arrepende e você continua no mesmo padrão. Ele espera que nós tenhamos uma mudança na nossa vida. Olha, eu praticava esse pecado, mas eu quero abandonar. Eu vou abandonar esse pecado com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, buscando nas Escrituras, conselhos de pessoas espirituais e tudo isso, mas tem que apontar para uma nova direção. Óbvio, isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas mostra um arrependimento verdadeiro. Quando nós buscamos o favor de Deus, isso é algo que deve ser refletido nas nossas ações. Não é só um desculpa qualquer coisa, é um arrependimento verdadeiro. E aí nós temos no versículo 10 a conclusão, né? Olha só o versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, quando Deus vê a atitude dos ninivitas diante da exposição da sua mensagem, diante de ouvir a mensagem que Jonas havia pregado para eles, ele vê o arrependimento daquele povo e como eles se convertem verdadeiramente. E lembra, Deus vê os corações, ele não poderia ser enganado, obviamente, né? Mesmo que eles estivessem fingindo com tudo aquilo. Quando ele vê que eles se converteram, versículo 10 diz, se converteram do seu mau caminho. A palavra de Deus diz, Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Agora, rapidamente, eu só quero falar sobre essa questão do arrependimento de uma maneira bem breve, sem entrar muito nos detalhes. E alguém pode falar, mas a Bíblia fala que Deus não é homem para que se arrependa, e aqui a gente vê Deus se arrependendo, como é que funciona isso? Então, só para tentar esclarecer de uma maneira bem simples, tá bom? Não vou fazer uma exposição, nenhuma teologia sobre isso aqui, mas tenta imaginar alguma coisa assim. Você tem Deus, ok? E você tem os padrões de Deus, você tem o padrão certo de Deus, aquilo que ele considera certo e aceitável, e aquilo que ele considera errado e que é pecado, né? que não é aceitável. Então, quando você obedece, quando você pratica as coisas certas, a consequência é Deus mostrar o seu favor. Ele está conosco, ele nos abençoa, ele nos guarda e tudo mais. Quando você tem o errado e você pratica o errado, a consequência é você sofrer o julgamento de Deus. Agora, imagina que o povo de Nínive estava desse lado. E eles só mudam de lado. Eles passam do lado errado e vão para o lado certo. Então, Deus não mudou. O povo de Nínive mudou. E porque eles mudaram, agora as consequências, vamos dizer assim, finais, né? As consequências finais, elas são outras. Então, é isso que Deus mostra aqui. Quando ele fala de arrependimento, obviamente está colocando numa linguagem para que nós entendamos, né? Porque seria aí a coisa mais parecida com um sentimento humano, né? Mas não é que Deus se arrepende como nós entendemos o arrependimento que funciona para nós. Deus, ele estabelece os padrões e nós que mudamos de lado, vamos dizer assim, nos seus padrões. Mas, só para tentar esclarecer aí, tá? Então, nota, resumindo, o que Jonas fez, ele pregou a mensagem de Deus. Ele não tinha que se preocupar, não era o trabalho de Jonas se preocupar com o resultado. A gente vai ver que ele estava preocupado com isso depois, e isso, na verdade, só atrapalha, né? Mas o trabalho de Jonas não era converter aquelas pessoas. O trabalho de Jonas era pregar a mensagem de Deus. O resto do trabalho é de Deus e não do mensageiro. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o resultado. Mas eu vou pregar para aquela pessoa e ela não vai ouvir. Eu vou pregar aquela pessoa e isso e aquilo, outro vai acontecer.
nós não devemos nos preocupar com o resultado. Nós devemos obedecer. Para nós hoje é o ide, né, de Mateus 28 e outros. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se elas vão se converter, se elas vão aceitar, se elas vão menosprezar, se elas vão ignorar, a gente não é a nossa parte se preocupar com isso. Isso é a parte de Deus. O nosso trabalho é obedecer, né, a palavra de Deus, que para nós é ir e pregar o evangelho. Deus, ele é fiel em cumprir as suas promessas. E a palavra de Deus diz que ele aceita todo aquele que chega diante dele contrito e arrependido. A palavra de Deus diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ao contrário, ele está oferecendo a salvação a todo aquele que quiser. O nosso papel é pregar essa bem-aventurança. E é isso que nós podemos ver aqui nesse capítulo 3. Deus fala com Jonas, assim como ele fala conosco hoje. Deus fala com Nínive através de Jonas, assim como muitas vezes ele nos usa para falar com outras pessoas. E Nínive responde a Deus. E aqui nós temos o exemplo de uma boa resposta, mas nós sabemos que as pessoas podem responder de forma positiva ou negativa. Mas esse já não é o nosso trabalho, nem deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação é obedecer, indo aonde quer que ele nos envie e pregando o verdadeiro evangelho. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra que vimos nesse terceiro capítulo do livro de Jonas. Obrigado pelas importantes lições que nós podemos tirar aqui de obediência, de resposta à sua palavra, que nós possamos, Pai, ser servos bons e obedientes, pregando com ousadia a sua palavra, não deixando que nada impeça, Pai, que nós cumpramos a sua ordem. Seja os nossos sentimentos, preocupações, medos, ou medo de reação das outras pessoas, ou seja lá o que for, Pai, que nada possa impedir-nos de levar a sua palavra a toda criatura, aonde quer que o Senhor nos coloque, enquanto o Senhor nos permite estar aqui. Nos ajuda, Pai, a sermos encontrados fiéis quando o Senhor voltar para nos buscar. É isso que eu oro, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Continuo orando pela vida dos irmãos. Espero que os irmãos estejam bem. E Deus permitindo, nós nos vemos logo mais à noite. Até mais.